Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado em temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Hoje, o tema é daqueles que mexe com o futuro de muitos profissionais na organização, as trilhas de carreiras. Ou seja, como definir caminhos claros para a evolução nas carreiras de contribuição individual, inclusive naquelas lotadas nas áreas integrantes da cadeia de valor da empresa. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e hoje tenho a alegria de receber 3 convidados que já estiveram aqui conosco em outros episódios. Nosso diretor-geral e fundador, Luiz Carlos Bueno, Juliana Braz, coordenadora de informações estratégicas e responsável pela área de remuneração e percepção da Wisdom, e também Marcelo Bispo, sócio-diretor da Unidade Bahia. Tudo bem com vocês? Oi, Aline, tudo ótimo. Muito bom estar aqui para mais esse episódio. Oi, Aline, ouvintes. Fico feliz de estar aqui novamente com todos vocês. Oi, pessoal. Um prazer estar com vocês novamente. O prazer é todo nosso, meu e de nossos ouvintes. Luiz, para começarmos, o que são trilhas de carreira e por que esse tema ganhou tanta relevância? Aline, antes de avançarmos, na Wisdom nós conceituamos as trilhas de carreira como sequências de evolução das carreiras de contribuição individual, sejam elas de nível superior, de nível técnico e abaixo, definidas com base nas necessidades de capacitação dos profissionais da empresa. Seu foco é reconhecer a existência e a efetiva aplicação das competências funcionais, conhecimentos e habilidades. Quer dizer, se existe, mas não está sendo aplicado até num determinado momento, ainda não é titular, tá? Vamos deixar assim, está no banco de reservas. Bom, então, seu foco é reconhecer a existência e a efetiva aplicação das competências funcionais, conhecimentos e habilidades e comportamentais dos integrantes da equipe. Para quê? Em resposta às demandas de sua área, da área que ele tiver lotado. As principais razões para estruturar as trilhas de carreira são: primeiro, organizar as atividades por processos no atendimento de demandas ou solução de problemas. Para quê? Visando reduzir custos via incremento da produtividade, da qualidade ou da adequação do quadro de lotação. Segundo, trabalhar com times mais racionalizados sem afetar a continuidade dos processos de trabalho. 3. Criar perspectivas de crescimento que incentive a retenção de talentos e o contínuo autodesenvolvimento dos profissionais, que querem crescer, óbvio, além de agregar valor ao negócio. 4. Estimular o crescimento profissional e a plena utilização do potencial físico e mental dos contribuidores individuais. Agora, então, portanto, respondendo à tua segunda pergunta, esse tema ganhou relevância porque, como hoje as organizações precisam ser rápidas, enxutas e, ao mesmo tempo, manter pessoas preparadas para assumir responsabilidades maiores, as trilhas de carreira vêm para organizar isso. Elas trazem clareza para o que é esperado de cada um dos níveis de senioridade. Elas mostram como o contribuidor individual poderá evoluir desde que entregue o que é dele esperado, bem como saiba qual será o impacto de sua entrega nos resultados de sua área. Com certeza, Luiz. Marcelo, eu gostaria que você nos esclarecesse qual é a diferença entre trilhas de carreiras e trilhas de carreiras críticas, bem como quais são as principais características das trilhas de carreira.
Bem, Aline, vamos lá. Em geral, carreiras críticas são aquelas de natureza técnica ou operacional que são vinculadas, estão inerentes à cadeia de valor da empresa, como, por exemplo, as carreiras de engenharia, produção, manutenção ou outras que têm a ver com a cadeia de valor. Quando citamos apenas trilhas de carreiras, nós estamos falando de uma maneira genérica sobre todas as carreiras em uma organização. Aí vale um esclarecimento importante ao falarmos de trilhas, né? O nosso papo é sobre trilhas de carreira e não trilhos de carreira. E há uma confusão muito grande em torno desse tema, né? Quando tratamos as carreiras como trilhos, aí nós poderemos estar gerando expectativas com ideias de automatismo, de obrigatoriedade de crescimento, de promoções, e isso, por certo, irá gerar frustração por parte das pessoas envolvidas. Na realidade, trilhas de carreira busca convergir os interesses e as necessidades da organização em termos de competências e habilidades e as possibilidades, a clareza e possibilidade para que os integrantes, os empregados possam se desenvolver em suas carreiras na empresa. No que diz respeito à segunda parte da pergunta, quanto às características, nós temos o seguinte: carreiras são eixos de evolução, assim como o Luiz tinha colocado. São sequências técnicas, operacionais, administrativas de nível superior, técnico e abaixo, em seus distintos níveis de senioridade. E já falamos essa palavra de senioridade e vale a pena a gente clarear um pouco mais o que seriam esses níveis de senioridade associados às trilhas de carreira. As carreiras de nível superior, subordinadas às gerências, elas possuem, em geral, entre 2 a 3 níveis de senioridade. Em alguns casos, dada a complexidade e a criticidade estratégica das atribuições sob a responsabilidade dos integrantes daquela carreira, elas podem requerer 1 a 2 níveis de especialistas ou consultores internos, como chamamos. Já as carreiras de nível superior subordinadas a coordenadorias, elas em geral possuem entre 2 e 3 níveis de senioridade. Carreiras de nível técnico, subordinadas a coordenadorias ou supervisões, elas em geral possuem 2 a 3 níveis de senioridade. Em alguns casos, dada também a complexidade das atribuições, elas podem requerer mais um nível de senioridade a título de técnicos especializados. Já as carreiras de nível médio, não profissionalizante, subordinados a coordenadorias, elas em geral possuem 2 a 3 níveis de senioridade. E, não menos importante, mas as carreiras de ensino incompleto ou menores, subordinadas a coordenadorias e supervisões, elas em geral possuem 1 a 2 níveis de senioridade. Aline, uma consideração importante. Ninguém quer ficar estagnado, certo? Quando a pessoa sabe onde estar na carreira e qual é o próximo passo, ela vai se sentir cuidada e automaticamente valorizada. Isso engaja e retém. Ou seja, a transparência na carreira é um baita diferencial. Outra consideração que eu quero trazer é que tem gente que sonha em liderar pessoas e tem gente que quer crescer ampliando a sua expertise, seja pela abrangência ou pela profundidade dos conhecimentos, sem precisar virar gestor. E está tudo bem. É o caso da famosa carreira Y, onde seja aplicável, obviamente. Para esse segundo grupo de profissionais que não querem virar gestor, dependendo da área em que esteja lotado, pode existir mais níveis de senioridade, como foi dito pelo Marcelo há pouco, com um reconhecimento correspondente. É sobre respeitar vocações diferentes e garantir que a maioria tenha um caminho de evolução na empresa, desde que corra atrás do seu sonho. Muito bom, Jô. Jô, quais são os fatores críticos a serem considerados
na concepção das trilhas de carreiras? Aline, vamos lá. O primeiro fator crítico é definir estrategicamente as competências funcionais e comportamentais que a empresa deseja alcançar nas carreiras de contribuição individual que sustentam o seu negócio. O segundo fator crítico é definir com clareza a diferença entre os níveis de senioridade das carreiras de contribuição individual, ou seja, o que um nível faz que os diferencia daquele imediatamente abaixo. Essa diferenciação entre os níveis de senioridade deve contemplar, entre outros aspectos, a complexidade ou a criticidade estratégica das atribuições sob a responsabilidade da posição, bem como os referenciais de acesso em termos de densidade dos conhecimentos e habilidades requeridos. O terceiro fator crítico é que, para estruturá-las, é importante envolver os gestores, tanto para identificar as necessidades e desenvolver soluções racionais, flexíveis e econômicas, quanto para assegurar o protagonismo e o engajamento deles em relação às soluções que foram encontradas. Excelente! Percebemos, então, que as trilhas de carreiras também são estratégicas na gestão de DHO da empresa. Marcelo, vamos ao como fazer na prática? Quais são os critérios que devem ser levados em conta na definição das carreiras e na progressão entre os níveis de senioridade de cada uma delas? É muito interessante a pergunta, Aline. Eu diria que são 4 critérios básicos. Quais seriam esses 4 critérios? Primeiro, é necessária a legitimidade, ou seja, o processo de avaliação e certificação da capacitação dos profissionais é um critério essencial. Isso, preferencialmente, que seja feito através de comitês multifuncionais para que se dê essa legitimidade. O segundo critério seria a necessidade da empresa, ou seja, vincular sempre a progressão na carreira à existência de vagas e a um determinado nível de senioridade no quadro de lotação que seja demandado. Outra necessidade, outro critério seria a necessidade operacional da empresa. É que todo contribuidor individual, a partir do segundo nível de senioridade de sua carreira, poderá, a critério da empresa, desenvolver as mesmas atribuições do nível anterior, sempre que ele for solicitado. Esse é um aspecto importante, porque estamos falando de carreira e não a partir de um determinado nível de senioridade passa-se a fazer um conjunto de competências, de entregas e que se deixa de fazer aquelas do nível de senioridade anterior. Isso é muito importante. E por último, o último critério que eu destacaria tem a ver com a liderança técnica de células de trabalho, que é uma realidade na maioria das organizações. É importante considerar que essa liderança técnica não decorre apenas de senioridade certificada, pois, além dessa senioridade certificada, o profissional responsável pelo papel de liderança técnica deve demonstrar claros skills de liderança informal junto à equipe da célula sobre sua responsabilidade no dia a dia. Então, assim, o skill de liderança é muito importante para dar esse direcionamento das lideranças técnicas. Agora, Luiz, onde as empresas mais erram ao estruturar carreiras? Aline, isso é uma boa pergunta. Vamos lá. Eu diria que o primeiro erro, razão para o fracasso de muitas iniciativas como essa, é não vincular a progressão nas carreiras à existência de vagas no quadro de lotação das empresas. Porque é aquilo que o Marcelo falou logo no início. Se eu não vincular a existência de vagas, no passado, porque esse assunto das carreiras, há 20 anos atrás já se falava sobre isso. E muitas multinacionais começaram chamando o assunto de carreiras multi-skills. Bom, depois é que no Brasil começou a se chamar de carreiras
polivalentes, depois começou trilhas de carreira, tal. Bom, quer dizer, o que aconteceu no passado? Você dominava o assunto, aí você crescia e começava a ganhar. De repente, você tinha trabalho para ser feito, trabalhos mais simples que precisavam continuar a ser feitos, mas todo mundo estava ganhando mais caro, estavam ganhando mais. Então, o encarecia e acabava que o projeto ou a iniciativa era abortada. O segundo erro é não definir critérios claros para avaliação e certificação da capacitação dos profissionais envolvidos. É o que o Marcelo também acabou de falar. O processo, para que haja credibilidade e confiança de todo mundo, o processo precisa ser reconhecido pelos contribuidores individuais como um processo sério, não tem casuísmo e é validado. Quer dizer, o cara tem que realmente dominar e isso vai ser certificado, de preferência por um comitê multifuncional. Eu diria que estes erros, na maioria das vezes, são resultado de inadequada gestão das expectativas dos funcionários e das pressões sindicais e trabalhistas, que querem forçar crescimento na carreira tal. Exatamente no ponto, como o Marcelo falou, quanto à frustração em relação a automatismos que não se sustentam, nem estão em linha com as necessidades da empresa. O assunto trilha de carreira é, como você puxou lá no começo, é uma convergência de interesses entre aquilo que a empresa precisa para garantir a sua continuidade operacional e os interesses e objetivos dos contribuidores individuais que querem crescer e que querem correr atrás do seu sonho, como Juliana falou. Em resumo, credibilidade e confiança é tudo. Na real, é como em um time de futebol. Primeiro, o profissional se prepara, se esforça para dominar os conhecimentos e habilidades requeridas por um determinado nível de senioridade, isso tem que estar especificado na documentação, a fim de ser elegível para sentar no banco de reservas. Enquanto ele estiver no banco de reserva, isso é entendido como oportunidades para ele mostrar que está pronto, que está capacitado, tal. São as interinidades, afastamento temporário do titular do time que está naquela posição, tal. Quando ele foi escalado para o time titular, ou seja, estiver de fato aplicando, e essa frase é importante, no seu dia a dia, os conhecimentos e habilidades requeridas, então ele fará jus ao reconhecimento monetário correspondente. Outro erro, o terceiro, é não considerar o crescimento da empresa e, ao mesmo tempo, o turnover em uma determinada carreira, deixando de planejar oportunamente o processo de capacitação a ser conduzido. Ou seja, se tivermos muitos profissionais certificados no banco de reserva, vai virar um inferno. Nem quer ser escalado, quer virar titular. E aí, isso está demorando, corre-se o risco de investir na capacitação e perder o profissional para o mercado. A recíproca é verdadeira. Se você não planejar oportunamente, corre-se o risco de não ter ninguém pronto quando isso for necessário. Portanto, para uma iniciativa como essa dar certo, é preciso ter uma metodologia para o entendimento dos processos das áreas. É preciso ter critérios claros para a gestão da iniciativa. E é preciso respaldá-la com uma documentação robusta e acessível para todos os contribuidores em geral, individuais, e que isso normalmente está na intranet da empresa. Público e transparente para todo mundo. Certo, Luiz. E Juliana, como trazer os gestores para esse jogo? Aline, os gestores precisam estar no centro, isso é um fato.
Eles conhecem a operação de suas áreas e os seus riscos. Então, sem o protagonismo deles, as trilhas de carreiras viram um quadro bonito na intranet da empresa. Pode virar uma fonte de conflitos entre as pessoas e a empresa. Luiz, você gostaria de complementar com algo? Quero, é um detalhe simples, mas é importante que os ouvintes tenham isso em mente. Eu acrescentaria que o tema trilhas de carreira e o tema remuneração precisam andar juntos. Se não conectarmos senioridade com a remuneração, ou não teremos justiça interna, ou perderemos competitividade em relação ao mercado, e aí vão começar a perder gente que a gente investiu para preparar, mas que vão acabar saindo. Portanto, essa estreita correlação entre trilha de carreira e remuneração é, de fato, algo super desejável para prevenir problema. Bom, isso nos leva a concluir que trilhas de carreira e remuneração são temas totalmente complementares, certo? Com certeza. São como feijão com arroz. Um sem o outro não é gostoso, não funciona. Se a pessoa cresce e nada muda, ela se desmotiva. Se a remuneração cresce e a entrega não se altera, não se torna mais complexa, ou mais abrangente, ou mais crítica em termos estratégicos, isso pode representar uma inconsistência interna. E equilíbrio é tudo. Isso rapidamente na Rádio Peão é percebido e começa a ser divulgado. Alhos puxadinho começando. Com certeza, Luiz. Bom, Ju, quando as trilhas de carreira estão implantadas, eu gostaria de saber o que muda de verdade na gestão de DHO. Aline, muda bastante. As trilhas de carreiras irão reforçar os subsistemas de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, bem como o de gestão da remuneração, dando sustentação objetiva ao processo de progressão do profissional na empresa, ou seja, sai o eu acho e entram a entrega mensurável, a evidência e o critério. Marcelo, e lá nas áreas industriais? Qual é o ganho? É interessante que falar de áreas industriais é falar da minha própria carreira, né? Eu vivi isso bem de perto por longos anos. Eu diria assim que o principal ganho para as áreas industriais de ter um desenho de trilhas de carreira, e mais do que isso, de que se cumpram essas trilhas, é a continuidade operacional. Ou seja, você vai assegurar, na essência, que as áreas industriais cumpram o seu papel, realizem suas entregas. Por quê? Porque você vai ter pessoas capacitadas para desenvolver os processos que precisam ser desenvolvidos na área industrial, e com isso você consegue a continuidade. A gente deixa de depender só de conhecimentos tácitos, daqueles informais acumulados por poucas pessoas. Você dissemina conhecimentos e torna esses conhecimentos explícitos, sistematiza a passagem desses conhecimentos e a capacitação das pessoas. Ou seja, os conhecimentos passam a ser acessíveis aos profissionais. No nível de senioridade, para que eles possam acessar com regularidade, passando então a contar com profissionais capacitados na esteira dos conhecimentos críticos, né? Isso é muito importante porque reduz o risco de desvios de processo e garante a sustentabilidade das entregas nas áreas industriais. E quando uma empresa começa esse processo, o que costuma travar? Tem uma trava que acontece com grande recorrência. É aquela coisa do sempre foi assim. Mas sempre fiz desse jeito, né? Sempre foi feito dessa forma. Por que não fazer de uma forma diferente, né? Claro, não existe um modelo perfeito de trilha de carreira, mas existe um modelo que melhor se adequa
a realidade da empresa e que leva também em conta não só a realidade da empresa e a sua necessidade, mas também a cultura, o momento dessa área que está sendo analisada. Isso normalmente e fundamentalmente em conjunto com o gestor. Por isso, né, a gente já disse que as trilhas de carreira devem ser concebidas pelas lideranças responsáveis pelos processos, em conjunto com as áreas de RH. É essencial a liderança desse processo pelos próprios gestores. Quando eles participam, os gestores, as trilhas nascem mais robustas, aplicáveis às realidades organizacionais. Se as lideranças não forem protagonistas e não comprarem as ideias, a iniciativa morrerá na praia, com certeza. Ju, e depois que as trilhas de carreira estão definidas e aprovadas, como garantir que os contribuidores individuais sintam-se por elas mobilizados? Bom, a estratégia de comunicação e divulgação dos resultados do projeto é um fator crítico de sucesso. Não adianta fazer um super trabalho se os profissionais que querem crescer não enxergarem como isso poderá acontecer de verdade. Então, cada contribuidor individual precisa entender com clareza o que ele precisará aprender e ser certificado, bem como o que ele precisará entregar no dia a dia, para poder crescer e ser reconhecido. Então, trilhas de carreiras é um tema que deve ser revisado sempre, a fim de acompanhar os avanços tecnológicos incorporados pela empresa. Bom, estamos chegando ao final. Eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma dica bem objetiva para quem está nos ouvindo e precisa dar o próximo passo em relação ao tema trilhas de carreira. Bom, Aline, minha dica é que se você não diferenciar claramente a senioridade, ou seja, o que um determinado nível entrega que o diferencia daquele que o antecede, as trilhas de carreira não se sustentarão. A minha é: não esconda as trilhas do seu time. Transparência engaja sempre. E as pessoas precisam saber o caminho para que o crescimento ocorra de verdade. E eu diria, reforçando, envolva o gestor. Só ele sabe onde é que o calo dele dói, onde é que o sapato dele aperta. Isto porque se as trilhas de carreira dele, da área dele, do gestor, não conversarem com a realidade, o trabalho não será implantado. E, pior que isso, haverá uma potencial insatisfação entre as equipes. Dicas simples, diretas e muito práticas. Gestores que estiverem nos ouvindo, anotem aí. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos prestigiaram nesse episódio, bem como lembrar que mais informações sobre as trilhas de carreiras estão disponíveis em nosso site www.wisdom.com.br. Em nosso próximo episódio, o tema será Programas de Mentoria, efetividade no fortalecimento e continuidade dos processos de gestão de conhecimento. Se quiserem nos enviar sugestões de temas ou perguntas sobre o próximo tema, teremos prazer em respondê-las ao longo do próximo episódio. Para isso, basta nos enviar através do e-mail wisdom@wisdom.com.br ou pelo nosso WhatsApp DDD 11 98621 3741. Chegamos ao final desse episódio e a palavra de vocês para uma breve despedida. Aline, eu agradeço a atenção dos ouvintes e nos vemos no próximo episódio, para variar, né? Que a gente está sempre. E aí a gente se encontra novamente com os ouvintes. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, Aline, Luiz, Marcelo e todos os ouvintes. Até uma próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado aos ouvintes. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com colegas, nos deixe um comentário, siga o nosso canal e continue nos acompanhando nos próximos episódios. Até breve!